Olá, meus queridos. Antes de começar a aula, eu gostaria de pedir para vocês um grande favor, tá? Se esse vídeo agregar um pouco de conhecimento para vocês, por favor, deixem seu like e se inscreva no canal. Isso é muito importante para mim. Isso incentiva que eu continue a gravar esses vídeos para vocês, ok? Um abraço. Fala, meus queridos, tudo tranquilinho? Então é onde nós tínhamos parado com vocês, né? No chamado suco pancreático, né? Que é exatamente a partezinha, deixa eu escolher uma cor legal, vou escolher a cor de centro, tá? Beleza? Então eu tinha dito para vocês que o pâncreas, que é aquele órgão que nós temos ali do ladinho, vamos dar uma ampliada nele, né? Então, olha, o pâncreasinho, né, tá aqui, e o nosso duodeno, né, está aqui, o discriminado, o coitado, aquele que faz todo o trabalho e não recebe o mérito. Ninguém lembra que é o duodeno que faz a maior parte da digestão, né, da nossa comidinha. Então, veja, ele faz a digestão e é discriminado, coitadinho, certo? E aqui do lado vocês estão vendo o pâncreas, e o pâncreas tem aquele canalzinho de Wilsung que liga lá, né, as substâncias, liga o canalzinho de as substâncias que ele produz, joga aqui, né, dentro dessa estruturazinha que você está vendo aqui. Tranquilo? Ali atrás está o fígadozão, né, um desenho não muito bonito, mas ele está aqui atrás, tá? Ele é maior que tudo isso. Aqui ele está mostrando para vocês o duodeno propriamente dito, né? Tranquilo? Então, nós tínhamos falado para vocês que ele produz algumas enzimas, como a amilase pancreática, o próprio nome já diz, né? A tripsina, a quimiotripsina, a lipase, a nuclease, e já tínhamos visto com vocês aonde que ela age. Então, só para a gente pegar o embalo. Então, o suco pancreático é a primeira glândula mista que nós temos anexada ao sistema digestório, que nós estamos falando para vocês, né? E que tem função de quebrar o alimento em partes menorzinhas. Professor, tem que saber o nome das enzimas? Tem, e tem que saber também aonde que elas agem, tá certo? Senão se já cai do cavalo, tá certo? Então, ó, lembrar, quer ver? Só um exemplo, a lipase. A lipase é a enzima que vai quebrar a gordura, transformando ela em ácido graxo e glicerol. Por quê? Porque agora, veja, na sequência, nós vamos ver o fígado. Está aqui o fígado. E o fígado, ele vai produzir uma substância aqui, ó, nesses canaizinhos verdinhos que vocês estão vendo lá, vou dar uma ampliada para vocês verem melhor, né? Nesses canaizinhos verdinhos aqui, ó, e a substância é produzida aqui e vai ser acumulada aqui, ó, na chamada vesícula biliar, tá? Dentro da vesícula biliar, vocês têm alguns pequenas vesículazinhas dentro da vesícula maior, né? Os cálculos renais aqui, né? Como é produzida aqui uma substância com função química de sal, esse sal pode aderir formando esses pequenos cálculozinhos. Às vezes alguns deles se deslocam e fecham a entrada aqui. E aí o indivíduo tem que tirar a vesícula, né? Operar e retirar a vesícula. E o que tem dentro da vesícula? Dentro da vesícula tem a bile, né? A bile é verdinha, né? Muitos de vocês já sentiram muitas vezes o gosto amargo da bile, né? Quando ela sai daqui, passa pelo estômago e vai sair lá em cima, no duodeno. Queima, que é uma desgraça, fica tempo irritado ali, né? O nosso esôfago. Quem tem refluxo, então, é perito, né, nessas coisas. Para que serve a bile? A bile é uma emulsificadora, né, de gordura. Tá? Ó, ela vai agir aonde? Na gordura. Mas a gordura não era a lipase. A lipase é a enzima que quebra a gordura. Mas para quebrar a gordura, ela primeiro tem que ser emulsionada. E emulsionada, lembram, é você separar ela em partes menores para que a lipase pancreática haja sobre ela, né? Consiga quebrá-la. Eu sempre dou o exemplo da costela. Comeu costela num prato, deixa esfriar, aquela gordura da costela fica no pratão ali. Vai lavar a costela embaixo da água, você vai ver que isso só empurra a gordura
de um lado para o outro do prato, mas não sai, aquilo fica gosmento, engordurado, não sai a gordura ali. Aí o que você usa? Um detergente. Quando você joga o detergente, parece que a gordura sai, descola do prato. A mesma coisa acontece com a bile. A bile na gordura que está passando ali junto com o alimento, ela descola. E ficando em partes menores, ela facilita muito a ação da lipase. Tá? Mas, professor, meu tio tirou a vesícula biliar, ele operou a vesícula, né? Operou a vesícula e tirou. E agora? Agora nada. A gordura vai chegar no intestino, não vai encontrar a bile, ali no duodeno, né? Não vai encontrar a bile, a lipase vai agir no que dá, e no que não dá, vai passar direto pelo intestino. Provavelmente o teu tio vai ter uma digestão mais demorada, mais pesada para acontecer, porque a gordura vai ficar ali e não vai conseguir ser digerida do jeito que precisa, tá? Em alguns casos de redução do estômago, eles costumam tirar a vesícula biliar também, que é para realmente, né, fazer a gordura não ser emulsificada, ou seja, diminuir, né, a taxa de gordura a ser quebrada. Até que ponto isso é bom, não sei. Vai emagrecer? Vai, né? Mas tem as suas consequências. Né? A cirurgia bariátrica, ela é muito bacana, ela é muito, né, faz você emagrecer rapidamente. Mas ela tem o seu lado sombrio também, né? Que é cortar órgãos, né, coisas que eram normais, que a gente levou milhões de anos, né, para formar, você vai tirar fora ali. Vai depender o resto da vida de repor proteína e tudo mais, porque você não vai ter mais a quantidade, né, no teu organismo sozinho, sem ajuda de coisas de fora. Então vamos lá. Então ele emulsiona a gordura, vai fazendo a gordura, facilitando a digestão dela. Ok? E as paredes do duodeno, as paredinhas aqui do duodeno, elas também produzem enzimas que vão participar da digestão. É o chamado suco entérico. O suco entérico é aquele produzido nas paredinhas do duodeno. Então, ali nas paredinhas do duodeno está sendo produzido também enzimas digestivas, como é o caso da peptidase. Ase é sempre terminação de enzima, né? Então, ó, a peptidase vai agir exatamente naqueles aminoácidos que ainda estão por ali, num tamanho muito grande. Né? Então, vão quebrar os polipeptídeos até aminoácidos, melhor dizendo, né? Porque o aminoácido já tem o tamanho de ser absorvido. Então, se tiver um polipeptídeo ali, uma proteína pequenininha que passou lá atrás, né, pelo estômago e que está ali agora, vai ser quebrada pela peptidase. Só que lá no estômago, ela era quebrada em meio ácido. E aqui ela está sendo quebrada em meio básico. A peptidase só funciona em meio básico. Nós temos o nucleotidase, que também é uma enzima que vai agir lá nos nucleotídeos, como o próprio nome diz, né? Pedacinhos de DNA que ainda escaparam lá, né? Do pâncreas, né? Das enzimas do pâncreas, agora vão ser quebradas ali em pedacinhos menores, em fosfato, pentose, bases nitrogenadas que já conseguem passar, né, pelas paredes do intestino. Disacaridase, ó, essa é específica. Disacaridase, ele vai digerir disacarídeos só. Se chegar aqui um açúcar maior do que com 2 moléculas de 6 carbonos, já não consegue quebrar. Ele só vai quebrar os disacarídeos. O açúcar de açucareiro, lembra? O sugar. Honey, honey. Então, esse açúcar vai ser quebrado aqui por disacaridase. Tá? A disacaridase, então, ela vai produzir a maltase, a lactase e a sacarase ou sucrase. Cada um deles vai atacar um tipo de açúcar, né? A maltase vai quebrar a maltose, produzindo glicose mais frutose.
A lactase vai agir exatamente na lactose, quebrando ela, né, em galactose, que já pode ser absorvido. A sacarase ou sucrase vai agir na sacarose, quebrando ela em vários pedacinhos de glicose, né? Então, nós vamos ter essa quebra respectiva de cada um deles ali para facilitar a absorção, certo? E aí o intestino absorve esse alimento. Terminou de passar o alimento pelo duodeno. Para onde que ele vai? Para a gente terminar o nosso sistema. Ah, antes disso ainda, deixa eu perguntar para vocês, já que vocês não têm dúvida, né? Qual é a função do fígado, fora produzir a bile? Estamos falando ali daquela glândula gigantesca, a maior glândula do nosso organismo, né? Qual é a função dela? Primeira função do fígado, que não pode esquecer, ela é armazenadora de glicose na forma de glicogênio, lembram? Então, o fígado armazena glicose. Que fígado, professor? De quem que você está falando? Fígado, fígado. Dos bifinhos que você tanto gosta de fígado, né? Os bifinhos lá, que a mãe de vez em quando faz, né? Que vocês adoram. Oba, hoje tem, né, bife de fígado, oba, né? Então, eles ali dentro têm bastante glicose, glicogênio. Ele armazena isso, lembra? Glicogênio é o açúcar de reserva dos animais, que é armazenado nos músculos e no fígado. Armazenadinho ali. Também é ali, né, que nós absorvemos algumas vitaminas que a gente consegue guardar. Nem todas as vitaminas a gente consegue acumular no organismo. Por exemplo, a vitamina C a gente não guarda. Então ele tem lá vitamina. Olha o bifinho de fígado. Né? Tem glicogênio para te dar energia, tem vitaminas ali, né, dentro dele. É aonde a grande parte das substâncias tóxicas do teu organismo, como por exemplo o álcool, a amônia, são neutralizados. Então, quando chegam ali, né, o fígado vai neutralizar através de reações químicas o álcool, né, que entrou na tua circulação sanguínea. Não é o caso de vocês, né? Vocês não bebem, né? Estamos se preparando para o vestibular. O que está rindo aí? Estou falando sério. Tá? Então, esse álcool ele é neutralizado no fígado, uma parte. Tá? Mas se você fizer disso um hábito, o álcool acaba destruindo vagarosamente o fígado do indivíduo. Aí a pessoa vai ter o que a gente chama de cirrose hepática depois. Né? E a amônia, que é extremamente tóxica, que vai ser neutralizada em elementos menos tóxicos e depois eliminados na forma da urina. Certo? Não tem urina aqui, tá, gente? Não tem. Aqui ele só neutraliza. Aí a substância vai lá para os rins, lá nos rins, ela vai ser filtrada, né, do sangue, e aí essa substância é jogada fora. Tranquilo? Então, ó, passou do duodeno, ele vai para uma região do nosso intestino chamado de jejuno íleo. Normalmente vocês vão ver os dois, né? Jejuno e íleo, mas eles são duas coisas diferentes. O jejuno é uma parte do intestino e o íleo é outra parte do intestino, tá? Por que ele é chamado de jejuno? Ele é chamado de jejuno porque lá naquela época antiga, quando se dissecava cadáveres humanos para saber como é que funcionava o organismo, essa parte do intestino estava sempre vazia, sem nada. É chamada de jejuno. Por que tem esse nome? Porque o alimento passa rapidamente por ele. Anatomicamente, ele é cheio de preguinhas, tá vendo aqui embaixo? Ó, ele está aqui, o desenho dele aqui. Ó. Ele é cheio de preguinhas aqui, né? O alimento passa rapidamente aqui, né? Algumas substâncias são armazenadas rapidamente por essas pregas. E ele saindo do jejuno, ele chega no íleo. A diferença anatômica é que o íleo ele tem uma porção de núcleozinhos linfáticos aqui, os nódulos linfáticos, e isolados. Lembra dos nódulos linfáticos? É aqueles que produzem, né, glóbulos brancos e que não deixam que bactérias contidas nos alimentos consigam passar para dentro do organismo. Então, aqui o alimento passa um pouquinho mais devagar. Mas tanto o jejuno quanto o íleo são muito grandes e por isso, né, toda aquela parte do nosso intestino fino que você tem dentro, para que o alimento seja absorvido.
né, é aquela tripa gaiteira lá, né? A paquera, para tudo que é lado, é o intestino fino que você tem ali. Tá? Esse intestino fininho, tem ali, tem a função de absorver todas aquelas partículas que foram quebradas lá atrás. Então ele vai absorvendo essas partículas, vai absorvendo. Veja como ele é estreitinho, né? Olha aqui a figura dele, ó. Né? Então, ó, a figura dele, ele tem que passar aqui por dentro, né? E aqui ele está entrando em contato com essas vilosidades intestinais. E se eu pegar, lembra, uma célulazinha de lá e ampliar, eu vou ver que a célula também tem aquelas preguinhas, né? As interdigitações na membrana, tá? Então, mais ainda o alimento entra em contato aqui e vai sendo absorvido. Aquilo que tem tamanho para ser absorvido. Se a pessoa não tiver, se a pessoa tiver, por exemplo, alguma enzima deficiente, aquele alimento não vai ser digerido. Por exemplo, né, a pessoa que não consegue digerir lactose. Tá? Então tem uma enzima que não age de forma direita, né, da forma que tinha que agir para quebrar a lactose. Aí a lactose no intestino vai formar uma substância tóxica, inclusive, que vai destruir um pouco dessas microvilosidades aqui. Então, não é só, né, intolerância à lactose. Ele tem algumas consequências aqui que devem ser evitadas, certo? Então, se você não tem mais enzima ou não tem deficiência, né, para quebra da lactose, tem que cuidar. Não é só uma coisa, não, é só não, né, cuidar um pouquinho e tomar aquelas outras gotinhas, né? Cuidado, porque ele pode estar fazendo mal ao teu intestino, né, ao duodeno como um todo. Tá certo? Bom, levou lá horas circulando o intestino jejuno e o ilho sendo absorvido, o que podia ser absorvido, e o que vai sobrar agora? Vai sobrar aquele material que a gente não vai mais absorver, mas tem muita água ali, porque para fazer a quebra usou-se muita água, jogou-se muita água, né, no intestino. Agora, o intestino grosso, a última partezinha do intestino, vai fazer a absorção dessa água. A função básica do intestino grosso é fazer a absorção de água. Veja que ele começa aqui por baixo, né? Aí você tem o apêndice aqui no comecinho, ó, tá vendo o apêndice? Tá? Que é o seco, que ele fala ali, né? Aí você tem ó, o cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, alça sigmoide, reto e no finalzinho ânus. Essas são as estruturas que formam, né, o nosso intestino. Basicamente para retirar água, e à medida que vão retirando água, vão deixando as fezes mais sólidas. Elas vão pegando solidez. Tá? O que vai dar a consistência às fezes é exatamente a retirada de água. Quando a gente toma um purgante, é exatamente aqui, ou quando você tem uma diarreia, é exatamente aqui que isso vai acontecer, fazendo com que ele não consiga mais absorver a água da forma adequada e as fezes vão sair com água, né? Então aí não pode, você está perdendo água, você está desidratando. Lembra? A maior causa de morte de criança no Brasil é de desidratação por diarreia. As crianças têm diarreia, perdem muita água, não conseguem repor essa água e acabam morrendo de desidratação. Isso só acontece em países subdesenvolvidos, né? Crianças morrendo, né, por falta de água. Ok? Outra coisa que ele faz também é ter algumas bactérias aqui que vivem em simbiose com a gente e que produzem algumas vitaminas, como a vitamina K e a vitamina B12. A vitamina B12, aquela que vai ser importante, né, para a produção de sangue do indivíduo, né? A vitamina K, que é responsável, né, pelo bom funcionamento do nosso organismo como um todo, principalmente órgãos sexuais, etc., né? Produzindo lá os hormônios masculinos e femininos. Tá? Então, algumas vitaminas importantes são produzidas por bactérias que vivem aqui. Elas não podem sair daqui, né? Tanto que a preocupação com o apêndice aqui, né, é exatamente se ele romper. Se ele romper, bactérias e fezes que estão presas aqui acabam espalhando por dentro do teu organismo, que é muito perigoso. Então, por isso se opera quando ele começa a inflamar. E ele perdeu aquela função de ser uma continuação do intestino, que eu tinha comentado com vocês. Na verdade, aqui nós temos bactérias que estão produzindo as vitaminas,
Mas não é o único lugar, tá? Por isso a gente pode tirar, cortar fora, sem maiores consequências, ok? Uma coisa que eu não falei para vocês lá no começo é que toda a digestão ela é controlada por alguns hormônios, como, por exemplo, a gastrina, que vai ser produzido no próprio estômago e vai agir no estômago, estimulando a secreção do suco gástrico. Então, lá, aquele suco gástrico que você tinha lá, né? O pepsinogênio, né? A pepsina, né? O ácido clorídrico, são controlados pela gastrina. Um outro hormônio que nós temos lá é a secretina, que vai estar lá no intestino e vai agir lá no pâncreas, estimulando a fabricação daqueles bicarbonatos que vão neutralizar a acidez na saída do estômago. Colecistocinina também vai ser produzido, né, no intestino e vai agir lá no pâncreas e na vesícula biliar. Para quê? Liberando a bile, liberando as enzimas do pâncreas. É ele que vai... A colecistocinina é que vai estimular a produção dessas enzimas, né? Enterogastroma, tá? Que vai estar lá no estômago também, e que inibe o movimento peristáltico do estômago. Então, enquanto o alimento está sendo digerido, ele está paradinho. Diminuiu a enterogastroma e ele faz aquele movimento de onda para o alimento sair para o outro lado. Então, são alguns hormôniozinhos ali que faltava comentar com vocês. E de brinde, eu deixo para vocês aqui um resumo, tá? Antes de terminar a aula, tem mais uma coisinha ainda para ver. Mas um resuminho aqui, ó, para quando se for estudar. Aqui tem todas as enzimas, né? E aonde ela age, qual é a proteína, etc. Então, aqui, ó, é um resuminho legal para vocês na hora de estudar, né? Se terem do ladinho lá. Tranquilão? E para terminar a aula, aqui, ó, isso aqui costuma aparecer assim no vestibular, tá? O cara vai falar para vocês o nome e pedir assim, que enzima age ali? Se você não souber o nome, você não vai saber do que ele está falando. Por exemplo, que enzima age no bolo alimentar? Primeira coisa, tem que saber o que é bolo alimentar. O que é bolo alimentar? Bolo alimentar é o alimento mais a saliva. Então, enquanto está na boca, né, antes de chegar no estômago, ele é chamado de bolo alimentar. Mastiguei, estou mastigando o bolo alimentar. Engoli, chegou até o estômago, ele muda de nome. Ele vai ser chamado de quimo. Quimo é o bolo alimentar mais o suco gástrico, tá? Que tem lá no estômago. Então, o alimento do estômago é chamado de quimo. O quimo, quando sair do estômago e for lá para o duodeno, ou seja, vai sofrer ação do suco pancreático, suco entérico e bile, ele recebe o nome de quilo, que não tem nada a ver com o aumento de peso, tá? Quilo é o nome que ele tem quando ele está lá no duodeno, passando para o intestino delgado para o alimento ser absorvido. Então, esses três nomezinhos aqui, ó, bolo alimentar, quimo e quilo, não esqueçam, são nomezinhos bobos, ó, que às vezes você acaba perdendo uma questão por bobeira, uma coisa simples. Tá? Então, não deixem de saber isso lá. Até para vocês, até mais. Tchau, tchau, até mais.